Olá pessoal, eu sou Alberto Elízola e hoje eu trago uma análise de Rick and Morty vinda de uma sugestão de alguém muito especial, Carlos Freires. Além de acompanhar o nosso canal, o Carlos é o responsável pela tradução e adaptação da dublagem de Rick and Morty aqui no Brasil. E ele também trabalha em outras produções, como Beyblade Burst Turbo, Castlevania, Maravilhosa Senhora Maisel e muito mais. Carlos, fica tranquileba que estamos aqui para atender o seu pedido. 2 dos episódios mais odiados de Rick and Morty são Fora da Lei e com Desordem, Unidade de Vítimas do Morty, que é o 4º episódio da 4ª temporada, e o Rick Independence Spray, que é o 4º episódio da 5ª temporada. Inclusive, esse último teve classificação de 5.7 no IMDb, que é uma nota muito abaixo da média para a série. Além de serem os episódios menos aceitos pelos fãs, ambos têm outra coisa em comum em seu tema, o incesto. E para falarmos um pouco da psicologia por trás desses episódios, bem como dessa reação dos fãs, vamos entender a visão de 2 pensadores, Claude Lévi-Strauss e Sigmund Freud. E se você gosta de análise de Rick and Morty, fique sabendo que tem uma playlist só disso aqui no canal. Então depois desse vídeo, dá uma olhada lá. E já deixo aqui mais uma vez o agradecimento ao Carlos Freires e a todos os nossos espectadores que comentam, curtem e compartilham as nossas análises. Sem mais delongas, vamos fazer um breve resumo desses 2 polêmicos episódios. O primeiro episódio faz diversas referências a fantasias como Guerra dos Tronos, O Senhor dos Anéis e outras obras com dragões. Logo no começo, Morty exige que seu avô cumpra a promessa de lhe dar um dragão por ter ido a uma missão. E depois de muita resistência, Rick dá um dragão a Morty, que assina um contrato mágico com sangue. Após voar com seu dragão, chamado de Balfromol, Morty o deixa dormir um pouco. Mas os seus sopros de fogo incomodam Rick, que vai até a sua caverna dar-lhe uma lição. No entanto, Rick e Balfromol acabam se tornando próximos, o que faz o dragão oferecer a Rick um vínculo de alma, o que na verdade aparenta ter uma conotação bastante sexual. Summer e Morty presenciam o vínculo, o que faz Morty rasgar o contrato, invocando assim o bruxo que lhe deu o dragão. O bruxo então chicoteia Balfromol, punindo-o por ter se vinculado a diferentes humanos. Logo, todos vão a um reino mágico, onde algumas tecnologias de Rick não funcionam. E por estarem vinculados, Rick sente quando Balfromol é enforcado, e eles logo buscam libertá-lo. E para isso eles acabam precisando da ajuda de outros dragões safados, que se vinculam de maneira promíscua a outros dragões e seres. E a única maneira que eles encontram de derrotar o bruxo nesse reino é com um grande vínculo com a participação de todos os dragões safados, mas também com a de Rick, Morty e Summer. E o que acontece então é basicamente um ritual com uma suruba espiritual. Já no episódio da 5ª temporada, Morty está com a sua mãe em um hospital para cavalos, onde ele vê uma máquina responsável por extrair o sêmen dos equinos. E ao ver a máquina, Morty de repente se interessa em participar mais do trabalho da sua mãe e a visita com constância. E é claro que o seu interesse, na verdade, é de usar a máquina de maneira indevida. Quando Rick rouba um cilindro de sêmen, que ele pensa ser de cavalo, Morty o impede de verificá-lo. Assim, Rick acaba fazendo com que o sêmen de Morty se torne gigante, causando um grande alvoroço na cidade. Com a ajuda não muito bem reconhecida de Summer, o governo americano estabelece um plano: tornar um óvulo gigante e o enviar para o espaço. E de fato, o óvulo gigante atrai os espermatozoides. Mas então todos descobrem que o sêmen, na verdade, é de Morty. E caso algum espermatozoide fecunde o óvulo, haverá a criação de um bebê de incesto. E por mais que todos tentem agora impedir os espermatozoides, um deles realmente acaba fecundando o óvulo, dando mais tarde vida a um bebê gigante chamado Naruto Smith. É fácil entendermos que o incesto é errado. Mas por que, além de entendido como errado,
ele também é um tabu. Existem muitos outros temas para lá de controvérsia em Rick and Morty. Assassinatos, genocídios, escravidão. Mas esses temas parecem apenas trabalhar a favor da série, não contra. Adicionalmente, o tema parece fazer bastante sucesso em sites adultos. Ou seja, é algo repudiado em público, mas é fantasiado, ao menos por algumas pessoas, em suas vidas privadas. Antes de entendermos as reflexões de Levi-Strauss e de Freud sobre esse tema, vamos primeiro estabelecer o que é incesto. A definição mais básica de incesto é relação sexual entre parentes dentro dos graus em que a lei, a moral ou a religião proíbe ou condena. Essa linha, no entanto, pode ficar um pouco turva ao tentarmos entender exatamente quais são esses graus que a lei, a moral e a religião condenam. Apesar de a relação entre irmãos ou entre pais e filhos sempre caírem dentro disso, outras tantas vão variar de acordo com culturas e tempos. As relações entre primos, por exemplo, não parecem ser tão unânimes. E se, por exemplo, dois jovens se conhecem através da união conjugal de seus pais e passam a se relacionar. Ou seja, o homem já tinha uma filha, a mulher já tinha um filho, aí o homem e a mulher se casam. Ou seja, esse menino e essa menina não compartilham o mesmo sangue, mas eles compartilham também uma ideia de serem irmãos. Um caso ainda mais estranho sobre essa régua do que é ou não é aceito vem dos trobriandeses. Como eles são um povo de costumes matriarcais, os filhos fazem parte da linhagem materna, não da paterna. E por isso o relacionamento entre um homem e uma tia materna é considerado incestuoso, porque para eles ambos são do mesmo clã. Mas o relacionamento de um homem com a sua tia paterna não é apenas aceito, como também é incentivado. Então, afinal, o que realmente é responsável por nossa rejeição ao incesto? Essa rejeição existe em nível biológico ou será que é uma construção social? Para Claude Lévi-Strauss, o tabu do incesto nasce como uma estratégia contra a endogamia, ou seja, o casamento ou relacionamento dentro de um grupo específico. Para ele, a exogamia, a prática de relacionamentos fora de seu grupo, gera maior contribuição e solidariedade entre diversos povos. Através desse paradigma, ele cria a chamada teoria da aliança. O casamento entre diferentes famílias não representa a união apenas de duas pessoas, mas um pacto entre famílias inteiras que passam a se proteger e a se beneficiar mutuamente. Seguindo as ideias de Lévi-Strauss, portanto, entendemos como que o tabu é benéfico quando falamos na formação de sociedades. Mas se Lévi-Strauss falou sobre essa questão com viés social, Freud se ocupou dela em uma instância mais individual. Aliás, as ideias de incesto para ele estão presentes em suas teorias mais básicas. Em seu clássico modelo estrutural da psique humana, Freud fala sobre o id, que é a nossa força animal, faminta, instintiva, o superego, que carrega as imposições do mundo sobre nós, trazendo regras, críticas, e também o ego, que é o resultado entre o conflito das duas forças anteriores. Para o homem, Freud desenhou o que chamou de complexo de Édipo. E mais tarde, Jung acabou falando do chamado complexo de Eletra. O complexo de Édipo dá-se mais ou menos da seguinte maneira. O filho, ao nascer, não encontra limites claros entre si mesmo e a sua mãe. Sua mãe, aliás, é a primeira fonte de prazer encontrada, pois ela o alimenta em um fluxo que Freud diria já envolver libido. E conforme o garoto cresce, ele percebe que sua mãe não pertence, ou que ela não lhe é exclusiva. Ele então passa a imitar o seu pai, que é um grande modelo de superego. De maneira bem resumida, Freud diria, portanto, que os homens são portadores de um desejo inconsciente pela própria mãe, que mais tarde é mediado pela presença de outros parentes, que representam o superego, criando assim um ego que aceita que sua mãe não o pertence, mas que busca outras companheiras com características semelhantes.
O processo do complexo de Electra, criado por Jung, é semelhante, mas com alguns papéis trocados, é claro. E para Freud, o impulso incestuoso está presente em nós desde sempre, mas ele é justamente o primeiro impulso a ser reprimido nas nossas vidas. E por isso tendemos a repreendê-lo toda vez que a ideia nos é sugerida. É por isso, talvez diria Freud se estivesse vivo, que esses 2 episódios de Rick and Morty são os mais rejeitados, enquanto outros, com tantos temas polêmicos, são abertamente aceitos. No fim do episódio da 4ª temporada, Rick, Morty e Summer voltam para casa sentindo-se sujos, enquanto o dragão Baphomet ainda busca mais conexões. Já no episódio da 5ª temporada, Summer até cogita acabar com o óvulo fecundado, mas o presidente diz que estão em tempos de campanha, e isso não cairia muito bem. Ou seja, a única coisa pior que um bebê incestuoso é o aborto. Mas isso já é papo para outra análise. Inclusive, se você quer participar de discussões calorosas, mas respeitosas sobre esses temas polêmicos aqui do canal, o ideal é que você se torne um apoiador e participe lá do nosso grupo secreto do Telegram. Lá você vai conversar comigo, com o Caleb, com toda a nossa rede de apoiadores. Só clicar no link da descrição. Na cena pós-créditos, vemos o bebê gigante Naruto Smith no espaço. Ele viria a aparecer mais uma vez 3 episódios mais tarde. Será que ele vai aparecer na próxima temporada? Agora que finalmente temos a data de lançamento para a 6ª temporada, ficaremos atentos aqui para fazer para vocês análises de todos os episódios que vão chegar. Olha que pode ter episódio da nova temporada, que vai ter 2 análises. Então, para você não perder nenhuma dessas análises sobre os novos episódios da 6ª temporada, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. E se quiser sugerir algum vídeo, algum tema aqui pro canal, é só escrever no campo dos comentários. Inclusive, se você também acha que esses 2 episódios são mesmo os piores episódios de Rick and Morty de todos os tempos, deixe a sua opinião sobre o assunto e até a próxima.